Obra: A Decisão. Cristos planetários definem o futuro espiritual da Terra. Psicografia de Samuel Gomes. Autores espirituais: André Luiz e Chico Xavier. Segunda parte, capítulo 15. Dificuldades quanto à limpeza. Em nosso quarto dia, nos fixamos em um grupo discursivo sobre o tema Limpeza, Exílio e Imigração dos Espíritos Terrenos. Desta vez, não teríamos palestras, e sim um círculo de vários espíritos que discutiriam o tema entre si e o público, que poderia levantar questões para favorecer o debate e criar ideias de ação. Encontravam-se no grupo espíritos envolvidos diretamente na limpeza em si, no resgate espiritual de entidades inferiores, no transporte de nossos irmãos que iriam viver esse processo de saída do planeta e imersão em novo orbe, e mais alguns técnicos ligados ao trabalho de saneamento espiritual. Teríamos como facilitadora da discussão a nossa irmã Clarice, participante ativa da limpeza astral e diretora, se assim podemos classificá-la, de uma organização principal que coordenava os esforços de diversas colônias neste trabalho. Com uma expressão de carinho e gentileza, mas com uma personalidade firme e objetiva, assim falou para nossos corações. Integrantes da comunidade do Sistema Solar, que as bênçãos do Criador da vida nos amparem. Estamos diante do necessário e urgente desafio de realizar a limpeza da moradia de muitos espíritos aqui presentes. Muitos aspectos envolvem esse tema. Procuraremos refletir sobre alguns deles, dentro do que for possível, nas trocas de experiências e opiniões. Nosso intuito é o de melhor agir dentro desse aspecto tão delicado e que envolve a remoção dos nossos irmãos perante Deus. Chegamos aos momentos mais expressivos dessa fase de transição e a classificação espiritual dos seres que estão vinculados a essa escola de almas precisa se efetivar. Ao observarmos a trajetória do nosso desenvolvimento espiritual, vemos que nosso passado refletiu em muito os comportamentos e interesses dos que hoje são vistos como peças de tropeço ou apresentam uma postura mais próxima da inferioridade espiritual. Também agimos na parcial ou completa inconsciência, nos tornando os agentes do mal de outrora, promovendo a manutenção da desarmonia, influenciando a mente humana com nossas tendências e criando, assim, uma resistência às mudanças tão necessárias para o crescimento da Terra. Em alguns momentos, ainda nos sentimos titubeantes ao experimentar o peso da inadequação diante do que precisa ser feito. Com essas considerações, abro esse primeiro momento para a nossa discussão. Entre os presentes, Asclépios, espírito superior que faz parte dos planos mais elevados do planeta, foi o primeiro a dar sua participação, assim se expressando. Com relação ao passado, lembremo-nos de Jesus, quando primeiro nos disse: segue-me e deixa aos mortos sepultar seus mortos. E depois ainda completou: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não podemos nos prender ao passado e nem ao negativismo de nossos erros, apesar de sua importância como lições aprendidas para podermos nos identificar com aqueles que agora necessitam de um socorro diferente. Na solução de seus próprios destinos, não poderemos mais atuar de forma branda e suave. Precisamos nos desligar de nosso passado obscuro, deixá-lo para trás, como defunto sem utilidade, para que, numa atitude limpa e focada nas experiências de soerguimento educativo, possamos agir melhor em benefício daqueles que um dia farão o mesmo com outros que estiverem nessas mesmas condições.
Assim, seguiremos mais confiantes e diretrizes superiores da vida espiritual consciente, retratada por suas orientações. Atuar com o degredo planetário pode parecer uma atitude muito dura aos olhos de muitos, mas as coisas só mudarão se agirmos assim sobre a dureza desses corações. Essa é a melhor manifestação de amor que poderemos ofertar a eles, mesmo que não reconheçam de imediato o benefício dessa ação. Quando vivemos nossa queda em capela e sofremos o redirecionamento para a Terra, víamos essa atitude como uma regressão no processo evolutivo. Mas somente depois de nossas lutas de redenção e sensibilização é que chegamos às verdadeiras conclusões, mais abrangentes e úteis para os nossos espíritos, principalmente sobre os aspectos do egoísmo e do orgulho, pelas experiências que vivemos aqui. Foram benditas oportunidades de trabalho, aprimoramento e reflexões sobre as impressões anteriores, que nos mantiveram presos ao sofrimento que pensávamos que iríamos passar. Essas sim foram conclusões precipitadas perante a sabedoria de Deus, que sempre cria o melhor para os seus filhos. Após breve silêncio, outra irmã se pronunciou. Era Ana, amorosa mãe de espíritos que foram levados de capela em exílio à terra. Se algo posso falar para servir de apoio aos trabalhos, é que, com a separação dos corações queridos que saíram em degredo para a terra, ampliamos profundamente nossa capacidade de amor acima das distâncias físicas, desenvolvendo o alcance de nossos vínculos não somente com eles, mas também com os outros que foram deportados nas mesmas condições. Despertamos para um sentimento materno muito superior, sentindo a diferença entre o que queremos para nossos laços afetivos e o que eles necessitam realmente, crescendo, assim, nossa confiança no amor de nosso Pai, que direciona essa força divina para todos os seus filhos, indiferentemente de como escolhem suas existências. A participação breve, mas profundamente sábia, fez-nos pensar sobre quanta renúncia e confiança foram necessárias para que aquela forma de amor se desenvolvesse, superando a separação milenar de almas que se amam, vencendo as distâncias e o tempo, e assim poderem se reencontrar mais fortes e redimidas. Como mais ninguém pronunciou algo sobre esse aspecto, Clarice concluiu: com base nas ações estudadas e pesquisadas pela Justiça Divina e com essas colocações preciosas, podemos concluir que, para auxiliar, precisamos agir com um profundo amor educativo, direcionando os irmãos persistentes nas linhas da ignorância e distanciados do bem para as experiências despertadoras de suas sensibilidades e para os fundamentos mais elevados da vida. Agindo numa postura mais limitante, eles não serão enquadrados às responsabilidades que precisam assumir perante o universo. Passemos para outros tópicos.